agradecer ao meu bom Deus por esta grande oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui com vocês estes 2 dias nestas reuniões e louvar a Deus pela vida do pastor Hilton, que é o que está aí nos conduzindo. Que Deus abençoe poderosamente. Ao amado irmão ali do lado, que não me, o nome, como é que é? Jonas, não é o que foi engolido pelo peixe, não. Deus abençoe. Ao pastor Samuel, que Deus abençoe. E prazer em conhecer o pastor Oides, de tanto já ouvi falar, né? Custei, mas cheguei, viu? Agora não te largo de jeito nenhum. Não me inste a estar contigo. Onde queres que fores, irei eu. Onde pousar a noite, pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Só se soube expulsar, mas não te largo não. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela amabilidade a mim dispensável. Amém? É meu amigo ali que está ali em cima, o Johnny Denner, que Deus abençoe. Que o Senhor seja na vida de vocês. Eu não expus material nas reuniões, eu sou muito tímido para material, vocês deram para perceber. Mas hoje à noite eu coloquei ali, são DVDs de mensagens, tá? Sobrevivendo em um tempo de morte, as 5 verdades que a fama escondeu de Elias, como encontrar descanso para a alma e outros temas. Estão ali, por favor, não faça confusão para comprar, tem para todo mundo. Passe ali e seja abençoado. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 31, e o versículo de número 18, para a nossa meditação. Os DVDs custam R$10 cada. Êxodo capítulo 31, versículo de número 18. Quem achou, diga amém. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E deu o Senhor a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Amém. A Bíblia Sagrada, ela tem 3 linguagens. Quantas? 3. A Bíblia Sagrada tem a linguagem alegórica, a linguagem figurada e a linguagem literal. Significa que Deus fala conosco por alegorias, por figuras de linguagem e literalmente. Na Bíblia Sagrada você vai encontrar poucos lugares que Deus escreveu com a sua mão literalmente, sem alegorias e sem figuras de linguagem. Ou seja, Deus escreveu poucos lugares com a sua própria mão. Uma delas foi na parede estucada do rei Beltesazar. Todos conhecem, naquele grande banquete, quando ele resolveu zombar de Deus e pediu que trouxesse os vasos sagrados, consagrados a Deus, que o seu pai havia trazido de Jerusalém, e nele tomar vinho, como se fosse uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que quando ele bebe do vinho, do cálice sagrado, aparece a parte de uma mão misteriosa, escrevendo
na parede estucada. Nós entendemos que foi a mão do Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que o semblante do rei mudou, as juntas de seus ossos relaxaram, e uma perna batia na outra, e o rei empalideceu. E todos viram a escritura na parede estucada. Deus escreveu literalmente com a sua mão. Você vai encontrar no Evangelho de João, quando Jesus desce do Monte das Oliveiras e está no templo, e trazem uma mulher que, segundo eles, havia sido flagrada pecando. E diz a Bíblia que eles incitam a Jesus a opinar sobre o ato e o que se deveria fazer com ela. E a Bíblia diz que Jesus escrevia na areia. Logo após Jesus dar a sua opinião, o texto diz que ele volta a escrever na areia. Esta é a segunda vez. A outra vez que a gente vê Deus escrevendo é neste texto que nós acabamos de ler. Literalmente, Deus escreveu nas tábuas de pedra com seu próprio dedo. Deus, usando a boca do profeta Isaías, certa feita disse: fui eu quem te criei, ó Jacó, e que te formei, ó Israel. Não precisa de uma revelação de texto para entender que Jacó é criação e Israel é uma formação, pois a Bíblia diz: fui eu quem te criei, ó Jacó, criação, e te formei, ó Israel, formação. Como foi que Deus criou Jacó, a nação? Deus criou a nação de Israel dentro dos termos do território egípcio, durante um cativeiro que durou 400 anos. Esta nação foi criada debaixo de um jugo de servidão, da opressão da dinastia faraônica. E segundo a Bíblia, quanto mais Faraó oprimia o povo, mais esse povo crescia. Porque quando Deus está criando alguma coisa, nada pode impedir. E quanto mais Faraó oprimia, mais esse povo crescia. Só que esse povo cresceu e adquiriu e absorveu tudo que um escravo tinha: jeito de escravo, pensamento de escravo, paladar de escravo, dieta de escravo, jeito de escravo, força de escravo, ideia de escravo, coração de escravo. Tudo que um escravo tem, esse povo absorveu. Deus criou uma nação debaixo de uma escravidão. Agora Deus vai libertar esta nação, e Deus usa o homem chamado Moisés. Segundo a Bíblia, e não eu, Moisés era um homem que foi criado em toda a ciência do Egito. Significa que Moisés era um homem de nível cultural elevadíssimo. Haja vista que ele era filho adotivo da filha do faraó, tendo ele acesso aos melhores mestres e às melhores escolas do território do Egito. Então Moisés era de fino trato em conhecimento de toda a ciência do Egito. Agora veja o que Deus faz. Deus pega um povo ignorante, jeito de escravo, pensamento de escravo, espírito de escravo, coração de escravo, paladar de escravo, dieta de escravo, e coloca um homem de fino trato, conhecedor de toda a ciência, para liderar um povo ignorante.
Veja como Deus faz. Pastor, Moisés era de fino trato, mas disse que era pesado de língua. Claro, passa 40 anos no deserto, que você pode ter 10 faculdades, que você vai ser pesado de língua, porque a linguagem do deserto é uma e da cidade é outra. Então Deus pega Moisés e coloca para libertar esse povo. Esse povo foi criado, agora Deus vai formar o povo. E aonde é que Deus vai formar o povo? No deserto, lugar predileto de Deus para forjar caráter, lugar preferido de Deus para formar caráter e para formar crente. Onde? No deserto. Israel foi criado no Egito e formado no deserto. Aqui no texto que nós lemos, Israel está nas penínsulas do Sinai. O Senhor Deus manda Moisés subir ao monte, e lá em cima Jeová vai dar a Moisés toda a lei que vai forjar o caráter de Israel, que vai formar o caráter da nação. Tudo que você possa imaginar, tudo que você possa pensar, que um ser humano precisa saber, que uma nação precisa saber, para poder ser nação, Deus deu a Moisés. Tudo que você possa imaginar, como trabalhar, como crescer, como casar, como ter filhos, como cultuar, como se vestir, como se alimentar, como vender, como negociar, como julgar, como absolver, como condenar, como emprestar, como ofertar, como dizimar, como honrar, como respeitar, como servir, como adorar, como louvar, como plantar, como regar, como colher, como repartir, como viver, como dormir, como se alimentar, como acordar, como saudar, tudo que você possa imaginar, até a comida Deus deu a Moisés. Vocês podem comer isto e não podem comer isto. Vocês podem beber isto, mas não podem beber isto. Queremos comer frutos do mar, não tem problema. Vocês podem comer estes, mas não podem comer estes. Queremos casar, vocês podem casar. E vou dar até o tempo da lua de mel. 2 anos era o tempo, tá bom para vocês? 2 anos era o tempo da lua de mel. Tudo. Depois que Deus dá toda a lei a Moisés, Deus vai dar a ele o decálogo. O que é o decálogo? O decálogo são os 10 mandamentos, que formavam a espinha dorsal da lei. Os 10 mandamentos era a base de toda a lei. E os 10 mandamentos estavam divididos em 2 partes. Uma parte fala do relacionamento do homem para com seu próximo e do ser humano para com Deus. Lembra quando Jesus disse: quantos mandamentos Moisés vos deu? Disseram 10. Jesus disse: basta fazer 2. Ame o teu próximo como a ti mesmo, e a Deus acima de todas as coisas. Fazendo esses 2, vocês estarão cumprindo os 10. Então Deus pega a lei, os 10 mandamentos, registrado em pedras, em 2 tábuas, e entrega a Moisés. Moisés tem nas mãos agora o registro do testemunho. Moisés tem nas mãos agora as tábuas aonde Deus escreveu com seu próprio dedo. Nas tábuas estavam registrados o carinho de Deus, o zelo de Deus, a aliança de Deus, o amor de Deus, as promessas de Deus, o cuidado de Deus. Moisés tem nas mãos agora o maior tesouro que ele já pôs à mão. Moisés tem nas mãos agora a prova irrefutável de que Deus falou com ele no Sinai. Moisés tem nas mãos agora 2 tábuas que não tem como calcular um valor monetário, preço
que tinham aquelas tábuas. Não tem como calcular. Por quê, pastor? São as tábuas aonde o dedo de Deus escreveu. Ora, você vê alguém escrevendo algo, você diz, fulano tem uma caligrafia linda. Imagine vocês como é a caligrafia do Deus Todo-Poderoso. Não tem como calcular o valor das tábuas. Se um quadro pintado por Leonardo da Vinci vale milhões de dólares, quanto não valeriam as 2 tábuas que o dedo de Deus escreveu? Se um quadro pintado por Monet, depois de cego, vale milhões, quanto não valeriam aquelas 2 tábuas que o dedo de Deus escreveu? Oh, glória ao nome de Jesus. Moisés tem nas mãos o maior tesouro que ele já pegou. E diz a Bíblia que ele desce do monte com as 2 tábuas, feliz. Josué o recebe, caminham para o arraial. E do caminho para o arraial ouve-se um alarido. E Josué disse, que alarido é esse que ouço no arraial? É alarido de guerra? Moisés disse, não é de guerra não. Isso é um cântico de desviado. Porque eu não estou lá que fizeram o culto sem eu dar ordem. E diz a Bíblia que quando lá chegaram, Israel está diante de um bezerro de ouro, cantando hinos, louvores ao bezerro, dizendo frases de honra ao bezerro. Este é o Deus que nos tirou do Egito. Este é o Deus que vai nos guiar para onde ninguém sabe, mas vai. Esse é o Deus que abriu o mar vermelho. Esse é o Deus a quem devemos prestar culto, a quem devemos adorar. Esse é o Deus que vai nos abençoar. Quando Moisés viu aquela aberração, foi tomado de uma ira incontrolável, ao ponto de pegar as 2 tábuas que Deus escreveu, que Deus registrou, que Deus deixou a sua caligrafia. Moisés quebra as 2 tábuas, as tábuas do testemunho, as tábuas onde estavam os 10 mandamentos. Moisés quebra as tábuas, coloca fogo no bezerro, bate até virar pó, coloca o pó em água, dá para Israel beber. E naquele dia mata 3.000 hebreus, rebeldes, idólatras. Resolveu a questão? Resolveu. Não tem mais idólatras? Não tem. Mas Israel está sem as tábuas. Moisés destruiu as tábuas. As tábuas que Deus escreveu, Moisés partiu. Israel está sem o testemunho de Jeová. Israel está sem as tábuas do testemunho, as tábuas aonde Deus escreveu. Glória ao nome de Jesus. Mas como o Deus que nós servimos é um Deus de oportunidades, é um Deus que nos ama incondicionalmente. No capítulo 34 do Êxodo, e o versículo de número 1, Jeová diz: Moisés, disse, sim, Senhor. Tu quebrou as tábuas? Quebrei. Israel está sem as tábuas? Está. Pois bem, Moisés, suba o monte novamente, lavre 2 tábuas de pedra, iguais a que você quebrou. Suba ao monte, que eu, o Senhor, escreverei as mesmas coisas novamente. Oh, glória ao nome de Jesus. Veja a riqueza de detalhe. Deus está dizendo: lavre 2 tábuas, suba novamente, que eu vou escrever as mesmas palavras. Significa, não vou acrescentar uma vírgula e não vou tirar uma vírgula. Eu vou escrever novamente as mesmas coisas. Glória ao nome de Jesus de Nazaré.
Eu não mudei a respeito de vós. Continuo igual, Moisés. Suba ao monte com 2 tábuas iguais, que eu vou escrever novamente as mesmas coisas. Não vou tirar e nem vou acrescentar. Não sei se no decorrer da tua caminhada, não sei se no decorrer da tua trajetória, você quebrou alguma aliança, violou algum princípio, quebrou as tábuas que Deus te deu, violou algum preceito. Se assim você o fez, eu quero lhe dizer que não é teu fim e não é a desgraça da tua vida, porque o Deus que você serve está dizendo: eu vou escrever as mesmas coisas novamente. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Eu estou disposto a escrever as mesmas coisas novamente. Não vou tirar nada e nem vou acrescentar. Sabe por quê? Quem falha somos nós, Deus não falha. Nós erramos, Deus não erra. Nós pecamos, Deus não peca. Nós fracassamos, Deus não fracassa. Nós esfriamos, Deus continua fogo puro até o dia de hoje. Nós desviamos, Deus não desvia. Oh, glória ao nome de Jesus. Nós caímos, Deus não cai. Oh, glória a Deus. Nós nos afastamos dele, ele não se afasta de nós. Você pode adorar a ele novamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao Deus Todo-Poderoso. Deus está dizendo para você: eu ainda tenho as mesmas promessas, a mesma chamada, o mesmo zelo, o mesmo carinho, os mesmos mandamentos, a mesma aliança, o mesmo amor, o mesmo cuidado. Quem se afastou foi você. Eu não me afastei de ti. Estou no mesmo lugar. Glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. No capítulo 26 do livro do Êxodo, no capítulo 26, e o versículo de número 12, está registrado assim: e quando Moisés subiu ao monte, capítulo 24, verso 12, então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito. Este versículo 12, do capítulo 24, está falando das tábuas que Moisés quebrou. Pelo que está escrito no versículo 12, nós entendemos que quando Moisés lá chegou, as tábuas estavam escritas, preparadas, por certo, por Deus. Estas Moisés quebrou, estas Moisés destruiu, mas Deus vai escrever novamente. Só tem um porém: Deus não vai lavrar tábuas nenhuma. Quem vai lavrar vai ser Moisés. Jeová disse: olha, eu vou escrever, mas quem vai lavrar vai ser você. Mas eu vou lhe dar um recado. Manda, Senhor, me traga 2 tábuas iguais a que você quebrou. Você lembra do tamanho delas? Lembro. Do comprimento? Lembro. E da largura? Lembro. Lembra da espessura? Lembro. Então me faça 2 iguais, que eu vou escrever igual. Não me traga tábuas diferentes, quero tábuas iguais. Sabe o que é que Paulo diz? Que nós não precisamos de carta, porque nós somos a carta escrita, não com tinta em tábuas de pedra, mas pelo Espírito em tábuas de carne, que é o nosso coração. Sabe o que Deus está te dizendo? Me traga aquele coração de antes. Revacianda, remachúria. Lembra daquele coração que tu tinhas, que bem começava o culto, tu já sentia a minha presença, que logo no primeiro louvor tu já
já estava adorando, me sentindo a minha glória. Lembra daquele coração que palpitava quando eu falava com você? Lembra daquele coração aberto, alegre, cheio, quente, fervoroso, cheio de fé? Me traga aquele coração que eu te dou as mesmas promessas. Recebe aí nesta noite o mesmo coração. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Lá vai Moisés. Lavrou as 2 tábuas, iguaizinhas às outras. Eu entendo que foi assim. Moisés chega no monte pela 2ª vez, encontra o local, pega as tábuas que ele lavrou e coloca lá no canto. Se afasta e Jeová começa a rabiscar novamente. Número 1, 2, 3. Moisés olhando. A glória desceu e Moisés olhando. 4. Moisés não sabe, mas enquanto Deus escreve, ele é encharcado da glória. Moisés não sabe, mas enquanto Deus escreve, ele é abastecido de poder e de glória. Oh, Moisés não sabe, mas enquanto Deus escreve, seu rosto é cheio da presença da glória de Deus. É interessante que na primeira vez que ele lá foi, recebeu as tábuas que ele quebrou, teve glória, mas Moisés não recebeu tanta glória assim, desceu igual. Por quê? Que na segunda tem? Porque a glória da segunda casa, ela é maior do que a da primeira. A segunda chance vem mais forte, recebe aí. A segunda oportunidade vem abastecida de mais poder, de mais glória. Oh, glória ao nome de Jesus. O renovo, ele é mais forte que o novo, senão ele não podia ser renovo. Se o renovo vier mais fraco do que o primeiro estado, não precisa vir. Ele é mais forte, porque ele vai substituir. Ele é mais forte, porque ele vai suplantar a primeira chance. Oh, aleluia. O renovo é mais poderoso que o novo. Eu falei de manhã e citei o capítulo 14 de Jó. Ali é uma lição extraordinária de renovo. Jó está fazendo uma analogia do homem com a árvore. E Jó, depois que faz a comparação, ele chega à seguinte conclusão. Ele diz: Senhor, eu tenho visto que a árvore, o homem, a árvore está levando alguma vantagem. Por quê? Porque o homem, se morrer, cair, ele fica prostrado. Enquanto houver céu, ele está lá. Mas a árvore não. A árvore cresce. E se for cortada e ficar o seu tronco, e se o seu tronco apodrecer, ao cheiro das águas, capítulo 14, versos 6, 7, 8 e 9, ao cheiro das águas brotará renovo. Que árvore é essa? Por que a árvore, depois de cortada, brota renovo? Porque antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. A força da árvore não está em suas folhas. A força da árvore não está em seus galhos. A força da árvore não está em seus frutos. A força da árvore não está em seu caule. A força da árvore está em suas raízes. Antes de subir, ela desce. Antes de subir, ela vai lá para baixo, estabelecer suas raízes, para ter solidez. Por que que a igreja não é destruída? Porque a igreja de Jesus não cresceu para cima primeiro, cresceu para baixo. Porque quando pegaram Jesus da cruz e colocaram no sepulcro, diz a Bíblia, ele lá não ficou. Para onde foi? Desceu. 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 Foi aonde? Foi lá embaixo.
esmagou a cabeça de Satanás, colocou as raízes da igreja. Já, Satanás, eu estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque eu sou poderoso, eu estou aqui porque eu sou Senhor, eu estou aqui porque sou dono da vida. Vou colocar as raízes. E agora a igreja cresce para cima. Que árvore é essa? Essa árvore é você. O crente não cresce primeiro para cima, o crente cresce primeiro para baixo. Crente que cresce para cima sem crescer para baixo não permanece. Crente cresce primeiro para baixo, se aprofunda, se estabelece, se solidifica e vai botando a raiz para baixo. Vai. Quando ele está estabelecido, aí ele começa a crescer para cima. Oh, glória a Deus. Lá vai o crente. Pode até demorar a crescer para cima, não tem problema. O importante é para baixo. Pode até ser um crescimento para cima vagaroso, mas o para baixo é que é importante. Mas lá vai ele. Em um dado momento da vida, ele é cortado. Fica o tronco, fica. Apodrece o tronco, apodrece. E alguém olha e diz: daí não sai mais um hino. Daí não sai mais uma mensagem. Daí não sai mais um louvor. Daí não sai mais uma oração. Porque as pessoas só conhecem a sua vida do solo para cima. Ninguém conhece a tua vida do solo para baixo. Oh, glória ao nome de Jesus. Intimidade não se revela, é oculta. Intimidade com Deus não se revela, é você e Deus. Enquanto os dizem cortou, já era, não sai hino, não sai louvor, não sai mensagem, lá embaixo você está caçando água. Eu vou subir mais forte do que antes. Quando eu encontrar água eu subo e ninguém vai me parar mais. Oh, glória a Deus. Coloca fogo numa floresta, voam os pássaros, fogem os animais silvestres, os rios secam, volta 6 meses lá depois, você não encontra aves, não encontra animal silvestre, o rio está seco, mas vai ver as árvores que pegaram fogo. Olha lá embaixo, vê se não está brotando renovo, porque o fogo só queima em cima, na raiz ele não vai. É assim a vida do crente, a luta só vem em cima, mas embaixo ela não chega. Recebe aí nesta noite o renovo do Espírito de Deus. Cortou, não sai mais o hino aí. O capiroto, o chefe, o chefão do inferno, disse: vai lá dar uma olhada lá, vê aquele crente como é que ele está. Aí o adepto vem de si, volta para o inferno com a novidade: chefe foi cortado. Mas dá uma conferida lá. Aí volta o adepto, aí volta para o inferno de novo: chefe, o tronco apodreceu. Mas dá uma outra olhadinha que eu conheço o crente. Já cansei de comemorar antes e entrar pelo cano. Vai dar outra olhadinha lá, ver como é que ele está. Aí volta pro chefe, espalhou o tronco, não tem nada. Mas dá uma última conferida que é pra gente comemorar. Aí volta o adepto. Aí quando chega, olha e não acredita. Aí olha de novo e não acredita. Aí dá mais uma olhada e não acredita. Já causou uma expectativa lá. Estou esperando a notícia da derrota. E aí, como é que tá aí? Negócio deu errado. Não foi cortado? Foi. O tronco não apodreceu? Apodreceu. O vento não espalhou? Espalhou. O que está pegando? Não sei não, chefe. Mas deve ter encontrado água. Por quê? Eu estou vendo aqui uns brotinhos subindo da terra. Então sai daí. Sai daí porque eu conheço. Sai da frente dele que ele vem mais forte do que antes. Oh, você pode adorar a ele. Você pode bendizer a Jesus de Nazaré. Recebe renovo para a tua casa aí.
Recebe renovo para a tua família. Recebe renovo para teu ministério. Recebe renovo para a tua chamada. Recebe renovo para você começar a semana amanhã debaixo do poder do Espírito Santo. Recebe. Ninguém vai te parar. Renova, Jesus. Ora baixeia. O recanta lavas. Aleluia. Renova, Jesus, a tua igreja. Renova, Jesus. Tem renovo de Deus aqui. O Espírito Santo está aqui para te renovar. Moisés não sabe, mas ele está brilhando como o sol. Ele não sabe. Ele pega as duas tábuas e desce com as duas tábuas. O rosto dele parece um sol, mas ele não sabe. Aí o Arão agora que o recebe no pé do monte. E quando o Arão olha para ele, olha o capítulo 34, verso 29. Quando o Arão bate o olho em Moisés, disse: irmão, que foi, Arão? Seu rosto está igual ao sol. Está brilhando. Está escrito aqui: o rosto de Moisés brilhava. Presta atenção na Bíblia. E ele não sabia. Isso é que é o lindo. Isso é que é o mais lindo. O que, pastor? O rosto brilhar? Também. E o mais lindo é que ele não sabia. E qual é? Por que é lindo? O ruim é quando a gente sabe. O bom é a gente não saber. Ué, pastor, mas se eu não sei, como é que vai ser? Deixa que as outras pessoas vejam. Nunca você veja. Satanás brilhava. Lucifer era um querubim ungido. Sobre as pedras afogueadas andava. O dia que ele olhou para si e disse: não, eu não sabia que eu era tão bonito assim. Não, eu não sabia que eu era tão belo assim. E pela minha beleza, o cargo que eu ocupo está baixo. Não, vou reivindicar. Subirei às mais altas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Não é você que tem que ver teu rosto brilhar. Não sou eu que tenho que ver o meu rosto brilhar. É quem olha para mim. É quem olha para você. E qual é o perigo de saber que o rosto está brilhando? O meu rosto está brilhando demais. Modesta parte, ninguém prega melhor que eu. Aí. Essa igreja aqui tem alguns cantores, mas eu canto demais. Olha o rosto brilhando. Eu sei que tem algumas pessoas que conhecem a Bíblia, mas ensinar igual a mim ainda não existe. Rosto brilhando. Não, eu quando eu pego o microfone a igreja treme. Fulano prega, mas é diferente. Quando eu prego é diferente. A igreja treme. Olha o rosto brilhando. Olha ele olhando no espelho. Estou brilhando demais. Eu estou brilhando demais. Eu acho lindo João Batista, que segundo a Bíblia, a cabeça ficou na bandeja e o corpo, por certo, enterrado sem cabeça. Até sem cabeça ele pregou. Por quê, pastor? Porque num velório todo mundo quer olhar o rosto do defunto. Porque o rosto traz a memória, o sorriso, as lembranças, os episódios. Sem cabeça não tem memória. João estava dizendo: vocês não tem que olhar mais para mim. O rosto que brilha é do que vem após mim, é mais poderoso do que eu. Moisés não sabia que o seu rosto brilhava. Aí, e diz o texto, não eu, porque eu não falo o que penso, eu falo o que está na Bíblia, penso conforme está na Bíblia. Quando Arão bateu o outro assim, o teu rosto brilhava. Aí a Bíblia diz: e a glória do seu rosto era transitória, desvanecia, acabava. E tiveram uma ideia. Qual? Bota o véu. Irmão, não foi o pastor Elcio não, viu? Foi o Moisés. Bota o véu. Qual a finalidade do véu? Segundo a Bíblia, para que os filhos de Israel não olhassem para ele. Segunda finalidade: se a glória estivesse acabando, ninguém sabia.
E eu aprendi uma coisa com o pastor, e ele me ensinou. Pregador tem prazo de validade. Pastor tem prazo de validade. Crente tem prazo de validade. Cantor tem prazo de validade. Quando estiver vencendo, renova. Renova. É melhor renovar do que botar o véu. Por quê? A igreja sabe quando a pessoa está com véu. A igreja, irmão, a igreja pode não ter pregador, mas ela sabe quem prega. Pode não ter cantor, mas ela sabe quem canta. Pode não ter mestre, mas ela sabe quem ensina. Igreja, ninguém engana a igreja do Deus vivo. O cara pegou no microfone e está com véu. Já venceu o prazo de validade e ele ainda não sabe. Se sabe, não está querendo renovar. Olha, irmão, eu fico doente. Eu fico rangindo os dentes quando eu vejo alguém pegar no microfone e não pregar a Bíblia. Coloca o véu, aí quer trazer midrash, cabala, judaísmo. Parece que para eles a Bíblia não é mais suficiente para alimentar crentes. Ninguém trabalha o dia todo e vem para a igreja, às vezes nem em casa passa, vem para a igreja para ouvir cabala, para ouvir midrash, para ouvir historinha da carochinha. Aqui se vem para ouvir a palavra de Deus. Reva canto, rémias. Tira o véu. Estou encerrando já. Aí botaram o véu. Moisés atendia o povo. Irmão, Moisés, irmão. Não, eu estou falando de Moisés. Eu não vi Elias bater em Moisés. Porque mexer em Moisés, não dava para mexer nele, não. Eu não vi João Batista bater em Moisés. Eu não vi Jesus bater em Moisés. Moisés é o homem da lei. Agora veja o que Paulo vai fazer com Moisés. Só ele mesmo. Só podia ser o Paulo. Segunda carta aos Coríntios. Um manjazinho para o Moisés que ele manda. Capítulo 2. Versículo 3. Olha o que esse apóstolo vai falar. Paulo, viu? Lá vai ele. Se pudesse botar no telão era até bom. Capítulo 3, verso 7. Segunda carta aos Coríntios. A Paulo. Esse é o ministério da morte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 7. Coloca aí, meu filho. Esse é o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Aí, Paulo falando, sou eu não. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Está lá. Por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Mais um versículo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O nosso. Vamos embora. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Vamos embora. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa glória. Lá vai Paulo. Porque se o que era transitório, o que acabava, veio em glória, muito mais é em glória o que permanece, o nosso. Aí vai Paulo. Tendo posto tal esperança, usamos de muita ousadia não falar. Pancada. Olha lá. Olha aquilo ali. Olha lá. Volta o versículo, meu filho. Olha aí. Porque não era foi para agora, muito mais o que permanece. Segue isso aí. Outro. Tendo posto tal esperança, usamos de muita ousadia não falar. Aí, deixa aí. Olha, deixa ali daquele lado, meu filho. Deixa aí. Olha o que ele diz aí. É louco esse homem. Olha lá, irmão. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre sua face, pancada no velho, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Deixa aí. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, nós não vamos fazer como fez Moisés, não. Nós não vamos botar véu, não. Nós não vamos enganar, não. Eva. Oh, glória.
Não, nós não vamos fazer aquilo que Moisés fez, não. Nós vamos, chega agora o versículo, para a gente continuar, para chegar lá no final. Mas os seus sentidos foram endurecidos até o dia de hoje. O mesmo véu estava se levantando na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo, outro. E até hoje, quando é lido Moisés, olha o que aconteceu. O véu está sobre o coração deles, segue. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se retirará. Ora, gente, Paulo dizendo para nós, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí é a liberdade. Que coisa linda. Dá uma olhadinha nisso aí. Não, dá uma olhadinha, precisa de eu falar? Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Tem glória aí? De glória. Tem glória aí? De glória em glória. Não é meu feitio, mas fala pro irmão do lado. Não bota o véu, não. Eu quero ver a tua carinha. Eu quero ver o teu rostinho brilhando com a presença da glória de Deus. Não coloca o véu, não coloca. Deixa eu ver quem está com o rosto descoberto aqui. Deixa eu ver. Levanta a mãozinha quem está com o rosto. Olha aí, olha aí. Ei! Erebia canto, revassi canto, remate. Você sabe quem é Paulo? Para a gente encerrar. Paulo é o embaixador da graça. Paulo é o embaixador da graça. Não tem mais quem falou da graça do que Paulo. Por quê? Porque só conhece graça quem dela experimenta. O religioso não sabe o que é graça. O fariseu não sabe o que é graça. O escriba não sabe o que é graça. Saduceu não sabe o que é graça. Graça só conhece quem dela experimenta. É mais ou menos assim a graça. Abra cá. Elcio, o que foi? Eu sou a graça. Prazer. Elcio, o que foi? Tu não presta. Oh, graça, mas eu sou a graça. Elcio, o que foi? Tu é um miserável, mas eu sou a graça. Elcio, o que foi? Você é pecador, mas eu sou a graça. Elcio, o que foi? Você, a tendência é praticar o mal, mas eu sou a graça. Oh, glória a Deus. Aí Paulo dizia: mensageiros de Satanás bateram na minha face, Senhor. Aí Jesus dizia: a minha graça te basta. Senhor, já veio aqui a segunda vez e me deu outro tapa. Quem? Mensageiros de Satanás. Então recebe de novo: a minha graça te basta. Senhor Jesus, a terceira vez. Quantas vezes você vier aqui, Paulo, eu vou dizer para você: a minha graça te basta. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, quem já experimentou desta graça? Aqui eu encerro. Paulo, embaixador da graça, ele vai fazer a comparação. Qual? Da glória da lei para a glória da graça. Ele começa: se o ministério da morte, da lei, foi dado a Moisés debaixo de tanta glória, como não será de maior glória o nosso ministério? Porque se o que desvanecia, acabava, terminava, ia embora, findava-se, veio em glória, muito mais é em glória o que permanece.
glória da lei subtraía, acabava. E a da graça? A da graça soma. Ela não vai embora, então não precisa botar véu. Você veio na reunião de ontem à tarde, recebeu glória, foi para casa com a glória de ontem. Veio de manhã na escola dominical, trouxe a glória de ontem, recebeu a glória de hoje da manhã, somou com a glória de ontem, foi para casa. Veio agora domingo à noite, trouxe a glória de sábado, trouxe a glória de domingo de manhã e está recebendo mais glória agora. Vai para casa com 3 glórias. Vai voltar no próximo culto trazendo as 3 glórias e vai receber mais glórias. Aí vai sendo transformado de glória em glória. Eu estou pronto para dizer que mais um pouquinho de glória você vai ficar a cara de Jesus. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Rosto descoberto, glória de Deus, glória de Deus. A glória da graça não acaba, ela soma, multiplica. Recebe aí a presença da glória, da graça. Levante a mão para adorar a Ele. Oh, glória ao nome de Jesus. Vamos ficar em pé nesta hora. Oh, glória a Deus. Um rosto descoberto. Deixa o rosto descoberto. Deixa o rosto descoberto. Não cobre o rosto, não. A glória de Deus está na tua vida. Oh, quem quer adorar a Ele nesta noite? São 21h05 e eu recebi a autorização do pastor da igreja para usar o tempo, e eu sei o quanto eu vou parar e não vou estender-me demais. 5, 6 minutinhos, você segura aí um pouquinho. A glória de Deus estar aqui, a presença dele estar aqui, a magnitude dele estar aqui. Oh, glória a Deus. A palavra dele está sendo liberada para a tua vida nesta noite. Tome posse da bênção de Deus através da palavra do Senhor. Oh, glória a Deus. Adore a Ele nesta hora.